Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Araceli. Eu e o meu esposo estamos aqui no Canadá, em Kelowna. Já viemos como residentes permanentes para cá e a gente fica por trás aí do Instagram PR no Canadá, né? PR no Canadá. Finalmente, né? Estamos no Canadá. E esse vídeo é para responder a todas as perguntas de vocês em relação a como foi o nosso processo, né? A gente recebeu mais de 100 perguntas e a maioria das perguntas estavam relacionadas a isso. Então a gente resolveu gravar. Então, vamos lá. Gente, então, só para dar um exemplo aqui, a gente vai falar sobre como foi que começou, qual era o nosso CLB no IELTS, nosso perfil, como a gente conseguiu vir para cá. Então, vamos lá. Então, como foi que a gente descobriu sobre o Express Entry? Como foi que surgiu, assim, como a gente descobriu que a gente poderia vir para cá como residente permanente? Então, meados de 2016, um casal de amigos nossos, bem próximos, chegaram pra gente e falaram: olha, eu tô querendo ir migrar pra Austrália e tal, e aí, o que vocês acham? Aí a gente, né, sempre foi um desejo meu emigrar, mas nunca foi um desejo do meu esposo. Então, quando esses amigos falaram com a gente que o meu esposo falou que topava, aí eu, já, né, comecei a pesquisar, assim, sobre os processos. E na época eu lembro que a Austrália parecia ser muito mais difícil ir como residente permanente do que o Canadá, né? Foi aí que eu fui descobrindo a questão do Express Entry e acho que o primeiro site em português que apareceu pra mim foi o blog do Casal Nerd no Canadá. Então, se você nunca ouviu falar, é porque você ainda não começou a pesquisar sobre o Express Entry, porque deve ser o primeiro aí que aparece nas buscas do Google. E aí eu vi como eles conseguiram, falar, a gente também pode conseguir, né? E também entrei lá no site do governo canadense, pesquisei os critérios, fiz a simulação da nossa pontuação, eu como aplicante principal. Então, eu sou formada, né? Sou graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária, tenho um mestrado em saneamento. Na época eu tinha 27 anos, então eu conseguiria pontuar o máximo na questão dos anos. A engenharia é uma profissão de NOC, acho que é NOC A, né? O NOC é número de ocupação, então para você ser elegível para o Express Entry, você tem que ter experiência em alguma profissão, alguma ocupação do NOC 0, A ou B. Os 0 são profissões relacionadas à gestão, né? O NOC A é essas que exigem um nível universitário, como por exemplo engenharia ambiental e sanitária, que é o meu caso, e o B, acho que a parte de trades, eu sei que até assistente administrativo tá aí no NOC B. Então a gente viu que a gente seria elegível pela calculadora do Express Entry, a gente viu que a gente seria elegível para a categoria de Federal Skilled Worker. Então foi o Express Entry, categoria Federal Skilled Worker. Quem está pesquisando agora quiser saber direitinho como é a questão de cada critério de pontuação, então você coloca lá no Google CRS2 Criteria. Pode colocar isso, se não for o primeiro, é o segundo link. E aí vai aparecer a pontuação para cada critério, né? Você vindo com esposo e você vindo sem esposo. Então vamos só dar um exemplo. A gente com a pontuação em relação à idade até 29 anos, vindo com o esposo, dava 100 pontos. Então a gente já ganhava esses 100 pontos. A educação, nível de educação a nível de mestrado, a gente ganhou 126 pontos. E por aí vai. Experiência, trabalho, a partir de 3 anos ou mais de 3 anos, você ganha a pontuação máxima também. E por aí vai, né? Então a gente começou a ver o que é que faltaria para a gente atender a esses critérios do processo. Então o que pesou mais não foi, claro, o dinheiro pesa, né? Para um casal, na época era um pouco menos de 16 mil dólares que a gente ia precisar comprovar. Não sei quanto é que tá hoje, mas todo ano eles atualizam, mas deve aí estar na casa dos 16 mil dólares canadenses. Mas o que pesava mais era a questão do inglês. Para esse programa, você precisa apresentar o teste de proficiência ou no inglês ou no francês, ou nos dois, né? Na época, como a pontuação estava girando aí entre 440 e 450, apenas eu, né, aplicante principal, fazendo o IELTS, conseguindo. O IELTS é a prova de proficiência do inglês, tá? E ela é a única prova que, para quem está fora do Canadá, é a única que aceita o IELTS General para esse processo de imigração. Então,
apenas eu como aplicante principal fazendo e conseguindo, né, o CLB 9, já conseguiríamos pontos para imigrar, sem ser necessário que o meu esposo fizesse a prova também. O que foi ótimo, né, porque eu já tinha um certo nível de inglês e meu esposo ainda estava engatinhando, né, então a gente focou nisso, eu, né, foquei nisso, então 2017 eu praticamente foi quando eu comecei a estudar mesmo, porque o meu inglês na época, eu vou até abrir aqui um tópico aqui sobre o inglês. Eu fiz, durante a faculdade eu tinha feito um curso de inglês desses tradicional, um curso de 4 anos e meio, 2 horas por semana. Finalizei o curso, achava que eu estava abalando no inglês, então, mas na verdade eu não tava, né? Quando eu baixei uma prova do IELTS pra fazer, aí eu vi que eu ia precisar melhorar muito, muito, porque a prova exige muito, assim, sabe, a questão de vocabulário, né, então, enquanto você tá fazendo a prova, eles falam uma palavra, mas o que você tem que escrever é outra, então você tem que melhorar muito seu vocabulário, a questão da gramática, pra você estar escrevendo direitinho a redação e tal. Aí, beleza, então, eu passei aí de 2016 até 2018, que foi quando eu fiz a prova, melhorando o meu inglês no geral. Então, eu vi que era uma coisa que ia pesar, mas foquei, né, tipo, preciso fazer isso, então vamos lá. Então eu estudei, usava podcast, eu tava trabalhando, né, full time, então não tinha esse tempo do mundo todo para estar estudando, então eu estudava coisa de 1 hora por dia, 30 minutos por dia. Quando eu não tava estudando ativamente, eu tava estudando passivamente, ouvindo o podcast, mas sempre ali praticando. Aí fui melhorando meu inglês e tal, no geral, e quando foi em julho de 2018, eu decidi comprar um curso preparatório para o IELTS. Por quê? Porque eu não estava me sentindo confiante para fazer a prova, né? Já tinha ouvido muitos relatos de pessoas que fizeram a prova, tipo, 3 vezes, 4 vezes. Tive uma pessoa que fez a prova 9 vezes. E a prova, assim, né? Era R$ 840. Acho que agora pode ter até aumentado. Falei, não dá não pra ficar fazendo e refazendo essa prova de jeito nenhum. Ela é muito cara. Então eu quero ir fazer a prova estando certa de que eu vou passar. Aí eu pesquisei, contratei o curso do IELTS Advantage. Na época, eu considerei que, pra mim, na minha situação, foi o melhor custo-benefício. Paguei $500 do curso, eu sei, foi uma facada, mas eu consegui passar na prova de primeira, né? Então, e esse curso foi fundamental. A metodologia deles se encaixou muito com a forma de estudo que eu gosto, né? Então, se alguém tiver interesse no curso lá no perfil do PR no Canadá, eu já coloquei vídeos mostrando qual material que aparece, já fiz um review falando sobre o que eu gostei do curso, não. E se vocês quiserem indicação, né, eles têm uma política de indicação, caso vocês queiram entrar no curso, fala comigo que eu indico lá vocês para fazer. Então, para mim valeu a pena, principalmente pela questão do serviço de correção de redação. A redação é a parte que o pessoal tem mais medo na prova, né? Mas não é esse bicho de sete cabeças todo. Só que a gente escreve redação para vestibular é uma forma, e a redação para o IELTS é outra forma de escrever. Então é bom você ter alguém que é expert no assunto para avaliar a sua escrita, suas redações e darem um feedback para você perceber onde você está errando, né? E trabalhar em cima disso. Então foi o que eu fiz, né? Estudei mais ou menos 4 meses do preparatório e no final de outubro eu marquei a prova para o final de outubro, né? A prova era em Recife, né? Maceió não é, para quem não sabe, sou de Maceió, não tem o centro aplicador lá, né? Só em Recife, então eu fui com meu esposo para lá, fiz a prova. No dia anterior eu tive uma diarreia, meu Deus, nervoso, isso se chama nervoso, viu? E olha que eu estava preparada para a prova, né? Mas assim, foi tranquilo, speaking, não caiu assim nada diferente do que eu já estava estudando, então eu já estava preparada. Na parte da tarde eu fiz as outras provas, né? A prova das outras bandas da prova. E assim, saí de lá achando que eu não tinha passado, mas não foi por causa do writing. Foi por causa do listening. Porque no listening você precisa acertar 35 questões de 40 para você conseguir a nota 8, que é o que você precisa para o CLB 9, né? Então, um segundo assim que eu me desconcentrei, eu acabei perdendo uma palavra e aí eu fiquei meio nervosa, mas assim, passaram-se os 15 dias, né, depois que passou a prova e veio o resultado. E quando eu vi aquele resultado, passei. Nossa, foi uma alegria. Até hoje eu lembro, eu não lembro de ter estado tão feliz, viu? Porque foi um peso que saiu das costas.
Claro que, como eu falei, tem vários outros critérios que esse processo leva em consideração, mas o inglês pra gente foi assim o que pesou mais e conseguir passar no IELTS, né, conseguir o CLB 9 foi assim espetacular. Então eu tirei 3 CLB 9 e um CLB 10, que foi no reading. Então eu precisaria tirar 7, 7, 7 e 8 no listening. E aí eu tirei um no reading, em vez de tirar 7, eu tirei 8,5, então foram alguns pontinhos a mais. E aí, nesse tempo, né, entre 2017 e 2018, eu fui fazendo paralelamente a questão da equivalência do diploma. Então, a equivalência do diploma, ela é diferente da validação, tá? A equivalência é só para dizer que os estudos que você tem no Brasil, ou, sei lá, em qualquer outro país, são semelhantes, são equivalentes a estudos tais no Canadá. Então, eu fiz a equivalência pela World Education Service. Basicamente, eu criei lá um perfilzinho no site deles, paguei a taxa, acho que na época foi uns $200, não me lembro exatamente, e peguei a documentação, enviei. A documentação foi apenas o histórico da faculdade, tanto do na USP, né, quando eu fiz o mestrado. Aí o da USP eles já mandaram direto lá pra World Education Service, mas o da UFAL, né, da graduação, eles não mandaram. Então, eu peguei um envelope selado com eles, com o histórico da minha graduação, aí coloquei o envelope fechadinho dentro do outro envelope, onde eu mandei as traduções juramentadas dos diplomas e dos históricos, né? Mandei isso pra lá, demorou uns 2 meses, eles mandaram o report de volta, dizendo que eu tinha aí o equivalente ao mestrado no Canadá, e com isso a gente ganhou 126 pontos. Deixa eu ver aqui mais. Aí pronto, depois que eu fiz a prova do IELTS, né, 27 de outubro de 2018, aí foi que eu dei entrada na equivalência do diploma do Paulo. Né? O Paulo, com o bacharelado dele, a gente conseguiu mais 8 pontos. Então, no total, a gente teve 100 pontos de idade, né? Eu ainda tinha, quando a gente criou o perfil do Express Entry, eu ainda tinha 29 anos, então a gente ganhou 100 pontos de idade. O nível de educação, mestrado, consegui 126 pontos. Com o inglês, 119. A educação do Paulo foram mais 8 pontos. E tiveram aí mais 100 pontos que eles chamam de Skills Transferability, que foi relacionada ao diploma e à experiência de trabalho. Sim, a gente criou o perfil no dia 15 de março de 2019. Eu iria completar 30 anos em maio de 2019. Então, foi assim, quase no limite, né? Criei o perfil 15 de março e no dia 20 de março a gente recebeu o Invitation to Apply, que é o convite para aplicar para o Express Entry. E aí vai ficar para um próximo vídeo quais foram as outras etapas, porque senão eu ia ficar aqui meia hora de vídeo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. E o canal é novo, né? Então, se você puder ativar as notificações, sempre que a gente estiver postando vídeo, vai chegar aí a notificação para vocês. Obrigada!